Então, vamos para a nossa quinta reunião do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos. E no vídeo de hoje nós vamos ver a terceira etapa da metodologia de gerenciamento de risco, onde nós vamos analisar a probabilidade de ocorrência das causas dos eventos, analisar o impacto, identificar os controles existentes, avaliar os controles existentes. Então, nós vamos analisar os riscos. Então, para analisar os riscos, nós vamos checar a probabilidade e o impacto. Então, a probabilidade sempre relacionada à causa, né? E o impacto relacionado à consequência do evento de risco. E o cruzamento desses dois, a gente vai chegar no nível do risco. Nesse momento, é o nível do risco inerente, né? Porque a gente vai desconsiderar todo e qualquer tipo de controle. Então, repare que a probabilidade, ela está associada à causa, né? Ao incidente ou à ocorrência potencial. A chance de um evento vir a ocorrer a partir de fontes internas ou externas. Já o impacto ele está associado à consequência do evento ocorrido. Ou seja, depois da materialização do evento, gera-se consequências. E essas consequências vão estar relacionadas a um impacto. Então, a abordagem que nós vamos utilizar é a abordagem qualitativa. E aí eu trouxe aqui essa fala: a falta de ter um número exato não é o mesmo que nada saber. É importante a gente frisar isso, porque a experiência, muitas vezes, pelo menos nesse processo de implementação da gestão de riscos, ela é fundamental, porque a gente não tem assim um registro histórico, dados históricos, para poder iniciar implementando com base nesses dados. Então, a expertise, a experiência de cada um é de fundamental importância nesse momento. A estimativa de riscos feitas por um leigo, embora menos sistemática do que a abordagem científica, é intuitivamente sofisticada e pode refletir considerações importantes que talvez não estejam presentes em uma avaliação científica. Então, aqui é a nossa matriz de probabilidade, né, onde vem trazendo aqui os pesos que vão de 1 a 5 para atribuir a cada causa do evento de risco. Então, temos aqui o peso 1, que o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais, ou seja, muito baixo de ocorrer a frequência dele. O evento pode ocorrer em algum momento, seria o 2. O evento deve ocorrer em algum momento, é o 3, a médio. E o evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias, 4. E o evento é esperado que ocorra na maioria das circunstâncias, 5. E essa probabilidade deve desconsiderar todo e qualquer tipo de controle, né? Porque vai ser a probabilidade que nós vamos utilizar para identificar o nível do risco inerente, que é aquele que desconsidera todo e qualquer tipo de controle. Já aqui, e onde que a gente vai incluir isso na planilha? Então, aqui é uma tela fria da planilha, onde nós vamos ter a relação de causas do evento de risco e um campo específico para atribuir o peso de 1 a 5. Então, a gente vai atribuir o peso de 1 a 5 para cada causa do evento de risco e desconsiderando todo e qualquer tipo de controle existente para mitigar, para reduzir a probabilidade de ocorrência dessa causa. E a análise do impacto, nós vamos trabalhar aqui com a atribuição com base na análise hierárquica de processos. Então, onde a gente vai utilizar ali a técnica AHP, onde trazemos dimensões, entre elas temos a dimensão esforço de gestão, regulação, reputação, negócios, serviço à sociedade, intervenção hierárquica e orçamentário. Então, podemos ter impacto em todas essas dimensões da consequência do evento. Então, para cada dimensão, atribui-se a nota que vai de 1 a 5. Então, lá embaixo 1, e na parte de cima vai
a última nota, que é 5. Então, na aba Apuração do Risco Inerente, faça análise atribuindo valores de 1 a 5 a cada dimensão do impacto associado às consequências do evento. E aí temos as 6 dimensões. Uma observação aqui. Use a matriz de impacto para identificar qual peso que melhor se adequa a cada dimensão do impacto. Proceda com a análise de todas as consequências dos eventos de risco. Então, todas as consequências vão ter a análise de todas as dimensões impactadas. E uma observação número 2, muito importante. Caso entenda que alguma dimensão do impacto não cabe ser analisada, pode colocar o valor 0 ou deixar em branco. A planilha vai entender ali que você está anulando aquele valor, independente se é 0 ou 1. Mas isso você faz caso entenda que aquela dimensão não se aplica para aquela consequência do evento, tá bom? E é importante também desconsiderar todo e qualquer tipo de controle contingente para reduzir os impactos gerados por aquelas consequências, tá bom? Então, desconsidere todo e qualquer tipo de controle. Essa informação é muito importante. E onde informar na planilha, né? Então, aqui é uma tela fria que vem trazendo aqui os campos para serem preenchidos. Para cada consequência, vocês vão atribuir a nota de 1 a 5, né? Quanto maior será o impacto para cada dimensão do evento de risco, né? Aqui temos um exemplo com as notas todas 5 e aqui em cima nós temos as dimensões. Então, para cada dimensão, atribui-se a nota. E no final, nós vamos ter uma média ponderada com base nos pesos de cada dimensão e a nota atribuída em cada campo dessa dimensão. Né? Então, aqui só atribui-se a nota de 1 a 5 para cada dimensão. A média ponderada, a própria planilha já vai fazer. E é importante desconsiderar todo e qualquer tipo de controle existente. Muito importante, porque aqui nós queremos o nível do risco inerente, né? Que vai ser o confronto depois da probabilidade versus o impacto, que a própria planilha já vai fazendo. Então, analisar riscos. Nós vamos utilizar a ferramenta matriz de risco. Tem pessoas que chamam de matriz de calor. Então, essa é a nossa matriz de riscos da Unifespa. Uma matriz 5x5, que toma por base a probabilidade estimada versus o impacto estimado, gerando ali o nível do risco inerente, que é aquele que desconsidera todo e qualquer tipo de controle existente. Tá, e o que seria agora avaliar, identificar e avaliar os controles existentes? Então, nós vamos identificar os controles que agem de forma preventiva, ou seja, aqueles que atuam nas causas do evento de risco, e identificar controles que agem de forma contingente, ou seja, aqueles que atuam na redução do impacto gerado pela consequência da materialização do evento de risco. Então, o evento de risco se materializa, vai gerar consequências. Essas consequências vão gerar impactos, né? E o que a gente faz hoje na universidade para poder mitigar esses impactos? Então, além disso, nós vamos também avaliar os controles preventivos, que é aquele que age na prevenção das causas, e contingentes, que são esses que mitigam os impactos gerados pela consequência do evento de risco. Aqui do lado nós temos uma matriz, essa aqui é a matriz de avaliação do desenho e implementação dos controles, que tem a nota que vai de inexistente até forte, né? Conforme o nível do desenho e implementação desses controles vai ser o nível de confiança deles. E aqui, identificar e avaliar os controles existentes, onde informar na planilha. Então, é mais uma tela fria da nossa matriz, onde lá nós vamos ter um campo para colocar os controles existentes, ou seja, o que está implementado hoje, né? Ou seja, já produz efeitos para atuar de forma preventiva. E também vamos checar o nível de confiança desses controles. Lembrando que
nós vamos identificar os controles existentes para cada causa e nós vamos avaliar o nível de confiança dos controles aplicados a cada causa. Então, quanto esse controle possui o nível de confiança inexistente, fraco, mediano, satisfatório, forte, para poder prevenir a probabilidade de ocorrência da causa do evento de risco. Então, tá aí nas colunas H, nós vamos colocar isso. E na avaliação dos controles existentes, na coluna R e U. Porque aqui nas consequências, também nós queremos saber quais os controles existentes para mitigar os impactos gerados pela consequência do evento de risco. Então, quais são os controles contingentes? A consequência se materializou, o que a gente faz para minimizar isso? E no final nós vamos ter o nível do risco residual, que nada mais é do que o confronto da probabilidade de ocorrência e do impacto. E aqui eu trago essa matriz de calor para vocês identificarem que o objetivo do controle é trazer o nível do risco de um nível inaceitável para o nível aceitável, ou seja, inserindo dentro do nível de apetite a risco da instituição. Então, se o controle não produz efeitos, faz sentido tê-lo, Porque se estiver gerando um custo para a administração de pessoal, de recursos orçamentários, para deixar esse controle em funcionamento, mas se esse controle não for tão efetivo, faz sentido tê-lo? Então, é uma reflexão que a gente deixa aí para o momento que vocês estiverem identificando. Então, risco residual é o risco que uma organização está exposta com a implementação de ações gerenciais para o tratamento. Ou seja, depois de checado tudo que a gente faz na administração para poder prevenir a probabilidade de ocorrência das causas dos eventos e mitigar os impactos, tem-se ali o confronto da nova probabilidade do novo impacto para chegarmos no nível do risco residual. Então, em resumo, o que seria essa atividade que a gente está propondo agora? Seria na aba apuração do risco inerente, analisar a probabilidade de ocorrência do evento de risco, atribuindo o peso de 1 a 5 para cada causa, analisar o impacto, atribuindo peso de 1 a 5 para cada dimensão impactada em cada consequência, e as dimensões são 6, E caso a unidade, os envolvidos no processo, entendam que tem alguma dessas dimensões que não cabe ser analisada, que não se aplica àquele evento de risco, aquela consequência, então deixa em branco ou então coloca o valor 0, que a própria planilha já vai anular aquela dimensão do cálculo. E caso na aba avaliar os controles existentes e na aba avaliar os controles existentes, identificar os controles existentes que agem de forma preventiva e também de forma contingente, aqui no item 2.2, e avaliar os controles preventivos e contingentes, conforme está lá no campo nível de confiança do controle. Então, para a realização das atividades, utiliza as matrizes de probabilidade, impacto e avaliação do desenho e implementação dos controles, que estão lá no nosso plano de gestão de riscos da universidade. Aqui, essa é a matriz de probabilidade, e essa é a matriz de impacto, e essa é a matriz do nível de confiança dos controles, que vai servir para avaliar o nível de confiança dos controles preventivos e controles contingentes.